Agora deixa eu mostrar para você aqui eventos finais, certo? O que é que fala no livro Eventos Finais sobre a igreja? Devemos acompanhar? Devemos frequentar a igreja ou não devemos? A organização é importante ou não é? Será que ele passa isso? Passa não. Eu tenho um vídeo inclusive aqui sobre isso, dois vídeos na verdade, um sobre intitulado, né, a igreja, a instituição ou a igreja, não lembro agora o título, sempre será essencial. Deixa eu ver aqui, eventos finais, se não me engano está do lado aqui, é no capítulo 4. Vamos ver o que é que o livro Eventos Finais fala sobre a questão de você frequentar ou não a igreja. A gente já viu que a gente tem que devolver o dízimo aonde? Na igreja, onde é a casa do tesouro. Não é na minha casa, não é no canal no YouTube. Você pode dar uma oferta voluntária, com certeza, mas dízimo é como diz a palavra de Deus, e a igreja da época de Ellen White já organizou, né? Levar o dízimo realmente para a igreja, a instituição. Aqui, ó, Eventos Finais, capítulo 4. A organização sempre será essencial. Vamos ver 3 tópicos aqui, certo? Aqui tem vários tópicos. Por que foi organizada a igreja adventista? A gente vai ver aqui que eu anotei. A organização sempre será essencial. Não há necessidade de uma nova denominação. E é reafirmada a confiança na organização adventista do sétimo dia. Ele lê isso aqui para você? Eu acho que ele não lê, né? Mas a gente vai ler aqui. Começar por esse, né? A organização sempre será essencial. Testemunhos para a igreja, né? Essa citação está lá. Também é eventos finais, né? A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio e cuidadoso labor. Quando a gente estuda a história dos pioneiros, as revelações que Ellen White teve, a questão dos panfletos que eram enviados no início, as instituições que foram... A igreja era muito pobre, né? O povo, né? Ali era muito pobre. E eles conseguiram, por meio de quê? De milagre. Seus esforços aliados ao milagre de Deus. A gente vê que realmente essa é a igreja de Deus. Inclusive por suas doutrinas, né? As pessoas são falhas, estão ensinando errado. Mas Ellen White diz aqui, né? A organização sempre será essencial. Lembremos que existe o joio e o trigo. E da igreja vai existir até o fim. Por quê? Porque o joio que está ali, o trigo tem que ser lapidado do seu caráter e aprender a amar as pessoas como elas são. A organização integral é essencial, já li, precisamos manter uniformemente. Não se deve dar autonomia a elementos desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Por isso que a organização é fundamental. Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. À medida que nos aproximarmos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem, harmonia e ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido agora. Então, repetindo, ela diz aqui acima, né, que a organização sempre será essencial. E aqui diz, né,
Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso, de cada qual ser independente. Agora nós vamos ver outro tópico, capítulo 4 ainda, né? Dessa vez, a gente já viu, né? A organização sempre será essencial. Outro tópico agora, não há necessidade de uma nova denominação. Vamos lá. Existem movimentos, né, voluntários, certo? Mas outra organização não há necessidade. Tomar as passagens dos testemunhos, olha aí, tomar as passagens do Espírito de Profecia, que falam do fim do tempo, da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falar da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo que surgirá. Vários movimentos, né, foram criados aí, se dizendo ser da reforma, por exemplo. Ora, tudo isso agrada a quem? Ao inimigo. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançai e falassem agisse baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. Por isso eu digo, esse camarada precisa abrir os olhos enquanto é tempo, porque ele está beirando exatamente o lado do legalismo e do fanatismo. E agora veja o que está escrito aqui. E veja o que está escrito aqui. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia Babilônia. E o que mais? E chamar o povo de Deus a sair dela. O que é que acontece? Está impossível de frequentar a igreja hoje, de adorar o Senhor hoje. Você pode adorar no campo, na sua casa, no sítio, você não precisa mais ir para a igreja. Ou seja, abandona a instituição. O que é que ela diz aqui? O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possas apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Aqui fala de quê? Não é do povo da instituição. Do povo ela chama aqui em cima. E chamar o povo de Deus a sair dela. E aqui ela fala. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado, por cujo intermédio ele irá operar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. O que é que esse camarada faz? Pesa a igreja na sua balança. E aqui diz o quê? Sabeis que Deus não o está dirigindo. Abra seus olhos, meu irmão. Você que acompanha esses canais, esses canais que não pregam o evangelho, mas que vivem falando mal da igreja. Agora vamos ver aqui. Essa foi forte, né? Agora vamos ver aqui. É reafirmada a confiança na organização adventista do sétimo dia. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-nos como um povo para sermos-lhe particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens aos quais se acha confiada a direção geral da obra tem procurado, em nome da associação geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus.
Mas isto não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados de todas as partes do campo não deva ser respeitado. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade e influência que Deus revestiu sua igreja, no juízo e voz da associação geral, reunida para fazer planos para a prosperidade e avanço e aumento de sua obra. Ou seja, não é apenas um grupo, mas é o que é a associação geral. Não é um grupo, nem é um homem só. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Sou animada e beneficiada a compreender o que o Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará com eles até o fim. A igreja, a Bíblia e os escritos de Ellen White dizem por acaso o contrário, que não é mais para você frequentar a igreja? Obviamente que não. Então, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado com o que você está assistindo e acompanhando no YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, certo? Para mostrar a verdade. Embora a igreja tenha defeito, homens defeituosos, certo? Tem gente errante ali, porque quer, de mau caráter? Tem. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte para a obra de Deus seguir avante, buscar a unidade no Espírito, orar e saber que o joio e o trigo vão caminhar até o fim. Eu quero orar por você, orar, né, pela igreja. Pronto, oremos. Piedoso Deus e Pai, que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Não permita, meu Deus, que venhamos a ser enganados, Senhor, enredados por Satanás, Senhor. Pessoas, meu Deus, que são dedicadas, Senhor, a Ti, a fazer a obra, mas infelizmente, meu Deus, lhes falta o principal da lei, que é exatamente o espírito da lei. Ser tolerante, ser compreensivo, ser tolerante com os que erram, ser compreensivo, procurar se colocar no lugar da pessoa, procurar o diálogo, procurar orar pelaquela pessoa que está em erro, né? E não ficar criticando, julgando, expondo os erros, Senhor, da Tua igreja na internet. Meu Deus, que coisa horrorosa, Senhor. Tem misericórdia dessa gente, tem misericórdia desse povo. Que milhares de pessoas, meu Deus, infelizmente estão sendo enredadas, Senhor, por esses ensinos que supostamente, porque muitas coisas que são pregadas nesses canais estão corretas, né? Porém outras não, né? E eles terminam se achando os donos da razão e terminam indo para um lado legalista, para um lado fanático. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, abra-lhe os olhos, Senhor, enquanto é tempo, que eles deem lugar à voz do Teu Espírito Santo, reconheçam o erro antes que eles vá tarde demais, Senhor, porque sabemos que quanto mais um homem cresce, quanto mais um homem consegue, digamos assim, poder, riqueza ou visibilidade no YouTube, né, like, curtida, enfim, o orgulho vai aumentando e chega no ponto que ele não quer mais voltar, não quer reconhecer seu erro. Que não seja o caso desse camarada, meu Deus, que parece ser uma pessoa realmente dedicada ao teu serviço, mas que infelizmente está sendo usado pelo inimigo, Senhor, para trazer descrédito à tua igreja, à tua causa, né? A tua palavra diz, né? O povo remanescente, não surgirá outro povo remanescente, não surgirão, né, outros grupos, enfim. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, batiza-nos com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.